A paz do Senhor, graça e paz, Shalom Adonai para você que está aí. Estamos começando mais um de muitos podcasts. E aqui já estou com a minha amiga Samira, né, Samira? Paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor, Shalom Adonai, Não, calma aí. A paz do Senhor, graça e paz. Shalom Adonai. Meu irmão, se você é do hebraico, você fala Shalom Adonai. Se você é da Assembleia de Deus, você fala a paz do Senhor. Agora, se você é de outra denominação, de outra comunidade, aí o que você fala? Graça e paz. Ainda bem que a Bíblia é para todo mundo. Não tem confusão. Não tem esse negócio. Não e aqui tem. também não tem, não. Não, aqui não tem pode também. Vir também. Não tem problema não, né? Qualquer coisa. Se você é da paz do Senhor, tu da paz do Senhor. Se tu é do graça e paz, tu dá graça e paz. Se tu é do Shalom Adonai, meu irmão, dá Shalom Adonai. Então vamos continuar com o nosso podcast. Já teve até explicação já no começo, né, Samira? E agora também nós vamos falar de um convidado super especial. Muito especial. Não, ele é especial, mas ele é super especial. Ah, então tá bom. Ele é de uma igreja especial também. Que beleza. Vamos começar o nosso podcast hoje com o pastor Felipe, lá da Igreja da Barra, né, pastor? Paz, boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês. É uma honra também pra gente ter conseguido trazer o pastor Felipe aqui. Ele tem um vozeirão, gente. Né? Uhum. O senhor já fez rádio, não? Já fiz, já. Já? Uhum. Olha aí, ó. Então, ele tem a vozinha, é o dom. Ele tá escondendo os talentos. Viu? A Samira também já fez rádio, ainda faz rádio. Eu faço, mas a minha voz já tá aquara, né? Eu tô lá pela graça do Senhor Jesus Cristo. Mas é assim mesmo. Se Deus fosse escolher assim, era mais difícil, né? Mas se Deus me colocou lá, né, meu irmão? Na voz do pastor Felipe de locutor. Pastor Felipe, pode se apresentar, fala um pouquinho prazer, de você, né? onde você mora. Pessoal que vai nos acompanhar aí. Eu me chamo Felipe, né, como foi falado aqui, sou casado com a Isabela, né, e estou pastoreando uma igreja no momento, né, fazem já 5 anos que eu estou pastoreando a igreja. Essa igreja que nós pastoreamos ali junto com a Isabela, foi a igreja que eu me converti, fazem mais já de 13 anos, né? Sim. Jesus nos resgatou aí desse, vamos dizer, do mundo, né? De uma vida assim bem presa ao pecado. E ali eu me converti e já fazem mais ou menos uns 13 anos que congrego ali, 5 anos que eu estou como pastor ali na igreja. E o nome da igreja é Igreja Aba, ali no bairro da Barra, né? Vamos começar agora com nossos patrocinadores. Não esquenta a cabeça não, que aqui é tudo assim. Aqui é tudo natural, alegria, que o podcast foi feito para isso. Então vamos lá, a nossa primeira patrocinadora, a Mariela Beauty. Vamos lá, se você precisa fazer sua sobrancelha, se você precisa fazer os seus cílios. Olha a Samira como tá. Ai, linda. Por quê? Por causa da Mariela Beauty. Não é isso? Se você precisar de algo que você está relacionado à unha, de unha, alongamento de cílios, pintar sua unha, fazer sobrancelha, pode procurar Mariela Beauty lá no centro de Camboriú. Vou deixar aqui o Instagram dela, já deve estar passando aqui, ó, o Instagram da Mariela Beauty. Fique à vontade, mande mensagem, já marca o seu horário lá que as minhas estão lá prontas para atender você. Né, Samira? Olha aí a unha da Samira. Minha unha, meus cílios. Já tá toda preparada. Toda produzida, com a manutenção em dia, tudo certo. As minhas estão lá para cuidar de vocês. Abençoadas. Tem a Maria, que ela faz a unha, e a Rafaela, que faz os cílios. É isso aí. Abençoada. Agora vamos falar também da JR TVs, concertos e vendas de TV. Lá no centro de Camboriú também, ela é especializada em fazer a manutenção na tua TV. Se você quiser comprar, se você quiser trocar a sua TV, se deu algum problema no teu controle, né? Que lá eles vendem controle também. Sim. Comprar, trocar, tudo que for relacionado à sua TV, pode procurar a JR TVs, que é uma casa especializada. Também tem aparelhinho. Se a sua TV não tem se a sua TV não é smart, tem um aparelho lá. Tem também. Só procurar JR TVs. Lá tem tudo. Eu vou deixar aqui também o Instagram deles, eles vão estar lá pronto para atender você. E o que você precisar também, eles estão lá para fazer o reparo na sua TV. E vamos voltar aqui com o nosso pastor Felipe. Pastor Felipe, que é missionário também, né, pastor? Mas eu quero saber quantos anos o pastor tem. Eu tenho 32 anos. Nossa, igual eu acho. Acho que eu vou fazer 32, pastor. Eu tenho 32 também. Faço 33 ano que vem.
Não, eu tenho 31, vou fazer 32, dia 21 de agosto. Meu aniversário tá chegando. O aniversário da Samira tá chegando, então Sim. preparem os presentes. Pastor, pela questão assim de você ser jovem, posso dizer que ser jovem, é mais difícil ser pastor? Ou você fala assim, não, a gente já tem um tempo de experiência? Como foi para o senhor ser pastor? Como foi a chegada? Se teve revolta? Porque geralmente o pessoal que é mais velho já não gosta muito de achar que, né, que as pessoas mais novas não podem ser pastor. Pode contar um pouquinho ali sobre a sua... Existe, né, essa questão de que, é como a Bíblia fala, né, que ninguém toma essa honra para si, né, Deus que chama. E Deus, quando Ele chama, Ele prepara antes, Ele capacita, né. Então, quando aconteceu, porque foi muito repentino, assim, essa questão de eu começar a ser pastor, ser ungido a pastor, eu fui ungido a pastor e logo já, depois de poucos meses, comecei a pastorear a igreja. E para mim foi repentino, né, mas nesse processo todo, eu fui buscar o Senhor, porque a gente depende de Deus em tudo que a gente faz. Sim. Verdade. E nessa busca o Senhor me mostrou, né, que mesmo sem eu entender, né, mesmo sem eu perceber, já havia um processo de preparação na minha vida. Porque tem muitas vezes que a gente passa por situações, o Senhor nos leva a obedecer sem entender muitas das vezes o que Ele quer, mas a gente às vezes não consegue ver o plano geral de Deus, né, o plano todo do Senhor. A gente olha o momento e não consegue ver o que Deus tem lá na frente. Então, o Senhor me preparou por muitos anos, né? Me fez servir, né? Eu costumo falar pro pessoal lá que antes de Deus me levantar como pastor na igreja, eu servi em todos os ministérios, né? Desde a salinha das crianças, a portaria, na mesa de som, né? Limpeza. Então, Deus ele vai nos preparando para um determinado momento. Só que a gente não percebe, né? Como o José que estava ali na prisão, né? Sim. Sendo preparado para algo maior, mas naquele momento não fazia sentido, né? Então comigo foi assim. Então, como eu acredito tudo que a gente começa tem desafios, a gente sente um pouco de medo. Comigo também não foi diferente, né? Mas sempre buscando ao Senhor, o Senhor foi me ajudando a lidar com as pessoas, né? Sempre, quando a pessoa é mais nova, geralmente para as pessoas mais velhas, né? Existe um pouco de resistência no começo, né? Principalmente quando eu comecei a pastorear, eu não era casado. Mas assim, com o tempo, né? O Senhor vai nos dando experiência. Sim. O que a gente não pode é ter medo de aceitar o chamado de Deus na nossa vida, né? A gente precisa acreditar no que o Senhor fala. E é verdade isso aí, né? Que muitas das vezes as pessoas querem pessoas de experiência. Mas nem tem a vezes que as pessoas que têm experiência não têm o dom para aquilo. Ou então Deus chamou para outra coisa, para ser missionário, para ser evangelista, para ser outra coisa, né? E cada um tem o seu chamado, não é verdade? É verdade. Igual como o senhor disse ali, ainda agorinha também, o senhor estava falando antes da sua convenção, né? O senhor não era evangélico ou o senhor sempre foi evangélico? Como não, foi a sua caminhada? Na realidade, assim, eu nasci numa família católica, vamos dizer assim, né? Por parte da minha mãe, assim, a família é toda evangélica, da Assembleia de Deus. Sim. Mas por parte da minha bisavó, né? Por parte do meu avô, o pessoal era católico e minha mãe foi criada por essa família, né? Pela minha bisavó. Então eu cresci no catolicismo, mas não praticava, né? Só era católico, nem a crisma, né? Nem a primeira comunhão, isso aí eu não fiz nada, né? Sim. Porque a minha mãe também era católica de nome, não praticava. Sim, assim. Não era de... Mas eu fui ter um encontro com Deus mesmo quando eu me converti, né? Que foi em 2001, se eu não me engano. Não, 2012. 2011 para 2012. Ali eu tive um encontro com Jesus e aí minha vida mudou, né, cara? Sim. Porque eu era uma pessoa que vivia presa, vamos dizer, no pecado, né? Sim. E usava drogas, né? Vinha assim, vamos dizer, de uma vida assim, vazia, essa é a palavra. E quando eu encontrei Jesus, cara, ele me preencheu, né? De um jeito que nada no mundo havia preenchido. Então eu não deixei as drogas porque eu não gostava de usar drogas, eu gostava de usar drogas, né? Eu fumava maconha muito, né? Sim. Mas tipo assim, depois que eu provei Jesus, cara... É diferente. Com essa cara, é a melhor... Jesus é melhor do que tudo, né? Nada se compara a ele, né? É verdade. Salmo 34 diz, é o né? que eu falo, Samira. Todo mundo tem uma história. Graças a Deus. A gente acha que é tudo mil maravilhas. Isso. Calma. Nem a obra do Senhor é assim. Não é verdade? É verdade. Quem olha fala assim, nossa, eu quero ser igual aquele cara ali. Mas se souber o que aquele cara passa... Não quero. Entendeu? É verdade. Uma vez um irmão chegou e falou pra mim assim, daí a Rafaela que tá ali,
ela sabe muito bem, ela testemunhou isso. E um rapaz chegou e falou assim, Pedro, eu me espelho muito em você. Ali. Não foi? E ele falou assim, eu me espelho muito em você e eu quero sentar um dia para conversar contigo e nós ler a Bíblia junto. Olha que legal, juntos, né? Porque eu acho muito bom, assim, eu acho muito top como você se expressa, como você prega. E aí eu falava assim, dentro de mim, eu falava assim, meu Deus, o que eu tô quebrado se ele soubesse? Né? E aí é diferente, né? E é igual como você disse, né? Então, as pessoas vê aquilo, acham que, igual a gente comentou uma vez aqui, acha que o mundo é bom. O mundo não é bom. O mundo é um lugar terrível. Né? As pessoas acham que é bom, mas ali experimenta Cristo para ver como é que é. Tá, aí ao longo disso que você foi, se converteu, continuou com a caminhada. Uma vez você falou na igreja e disse que você era colado com seu pastor. Isso. Eu nunca esqueci até hoje isso. Deus me uniu, né, ao meu pastor, e eu caminhei muito perto dele, né, ele passou por vários processos ali na igreja e eu entendi que Deus me colocou ali com um propósito, né, estar junto com ele, né, somar, né, não é fácil também a gente, assim, caminhar junto com pessoas, né, vamos dizer assim, todo mundo tem defeitos, mas o meu pastor, para mim, Deus colocou ele como um pai, assim, né, então... nesse tempo todo assim, ele foi uma das pessoas que me ajudou a alcançar aquilo que Deus tinha para mim, né? Eu acredito que Deus ainda tem mais, né? Sempre Deus tem mais para nossa vida, né? Mas até hoje o meu pastor foi um dos, vamos dizer assim, um impulsionador, né, do meu propósito, né? Me ajudou a chegar onde eu tô já no ministério, né? Quando a gente começou o podcast, eu tava preocupada. Com o quê? O que eu perguntei? O que a gente vai falar, né? Agora eu entendi. Olha, eu tava aqui, o Pedro, quando falou assim sobre o começo, da gente dar a oportunidade a alguém no começo. Quando a gente tá nessa fase de transição, ou quando Deus chama, quando Deus nos chama para sua obra, sempre tem que ter alguém que acredite na gente. É verdade. E como que Deus prepara igual no seu caso, o seu pastor? Como que Deus preparou ele para andar do seu lado e para te ver, igual o pastor falou, para me impulsionar? Como e ontem eu estava no culto e o pastor da igreja falava sobre um irmão. Ele falou assim, nossa, eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu estou aqui hoje, né, pastoreando essa igreja, mas ali no banco está a primeira pessoa que me deu a primeira oportunidade enquanto eu ainda era um adolescente para pregar. Ele acreditou em mim. Eu não sabia nada, mas ele acreditou em mim. Eu não sabia que eu iria, pregar. E ele acreditou. Como é importante essa figura de quem acredita em quem está começando. É verdade. Na nossa igreja, na realidade, vamos dizer assim, dos trilhos, né, que a gente caminha é essa questão da paternidade, né? Porque eu vivi isso com o meu pastor e a gente também entende que é a maneira que Deus se move, né? Então é como diz ali no Salmo 127, né? Como flechas, né, na mão do valente, assim são os filhos da mocidade, né? Sim. Então nós entendemos que os filhos são as flechas e os pais são o arco, né? Então vamos dizer assim, existe essa dependência, né, para que os dois cumpram o propósito, porque sucesso sem sucessor é fracasso, né? Então vamos dizer assim, o pai ele precisa dar continuidade ao seu propósito. Mas também, se você não se sujeita, né, a uma paternidade, não se sujeita a ninguém, a tendência é você não alcançar o que Deus tem. Então Deus vai usar os pais, né, e vai usar as flechas para que juntos eles consigam alcançar aquilo que está no coração de Deus. Engraçado nessa dinâmica, né, do arco e da flecha, é que a gente passa esse tempo na aljava, que é difícil, né, onde a gente fica ali, parece que nada está acontecendo, mas chega um momento da nossa caminhada que Deus nos aproxima da nossa liderança. E foi isso que aconteceu comigo, né? Quando o Senhor tira a flecha da aljava e coloca no arco. E esse processo aconteceu comigo no meio da dificuldade ali no ministério, né? Porque ser pastor não é fácil, né? Não. Tem dias que a pessoa desanima, tem dias que a pessoa, a carga tá pesada. E o meu pastor, ele passou por um processo difícil que foi a perda da nossa pastora, né? Ela lutou 5 anos contra o câncer.
E nesse processo a igreja toda se mobilizou, né? Todo mundo se uniu em oração, mas aprove ao Senhor levar a minha pastora. E nesse processo foi onde eu vi assim que nasceu, vamos dizer assim, trouxe mais clareza esse meu relacionamento de pai como filho com o meu pastor, né? Onde Deus me aproximou e eu acabei assim sendo, vamos dizer assim, um instrumento, né, para ajudá-lo nesse processo difícil. E Deus também começou a converter mais o meu coração ao dele, o coração dele ao meu. E quando chegou essa situação que ele precisava colocar uma pessoa para pastorear a igreja, ele foi orar e o Espírito Santo mostrou a minha pessoa para ele, né? Porque Deus falou para ele assim, ó, eu quero que você coloque o Felipe, porque o Felipe é seu filho na fé. Então, foi nesse processo aí todo, assim, né, dirigido pelo Espírito Santo, que Deus me colocou ali para estar pastoreando a igreja fazem 5 anos agora. Tá. E sobre que o pastor falou agora, essa palavra sujeitar a liderança, ou tá nesse... Porque, assim, ó, ao mesmo tempo que tem alguém que acredita, o acreditado, no caso, tipo assim, ó, eu acredito no Pedro, e então ele precisa ser humilde, carregar essa humildade da sujeição, porque a sujeição traz a humildade, de saber assim, ó, agora eu preciso dela. Entende? Assim, ó, eu tô usando o Pedro porque ele tá aqui do meu lado, né? Mas, tipo assim, ó, geralmente, às vezes, o ruim, se é essa palavra que eu posso dizer, mas o que acontece é o seguinte, é que na maioria das vezes, o que precisa aprender não tem essa humildade de estar sujeito, de se submeter àquilo ali. Tá, ele acredita em mim, mas porque eu tenho o dom, aí a gente, às vezes, eu vou colocar a gente porque, né? Aí, essa pessoa que tá aprendendo, ela sabe que ela tá aprendendo. Deus colocou a outra pessoa para ensinar. Sim. Você tá entendendo? Então, quem tá aprendendo, quem tá começando agora, também precisa ter essa humildade. Falar assim, não, eu preciso estar aqui debaixo, eu ainda tô debaixo dessa... Eu tô aprendendo. Sim. Eu tô subindo, mas eu ainda tô aqui. E não... É porque a gente vê assim, ó... A gente vê que quem tem o dom, quem tem a chamada, quem quer muito estar lá em cima já... Tipo assim, ó... Ah, Deus tem uma liderança pra mim. Mas aí ele vai colocar um líder para me ensinar, porque eu não posso aprender sobre liderança sem eu tiver essa figura do líder. Eu não posso aprender a pastorear se eu não tiver um pastor para eu olhar e fitar os meus olhos a ele. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, tipo assim, ó, essa humildade de quem aprende em quem tá ensinando, porque é uma mão dupla, sabe? Então, essa humildade que esses dias eu estava... pensando sobre, e essa sujeição aí que o pastor falou é fantástico, assim. Assim, ó, foi uma luz, assim, pra mim, porque o senhor tem palestrado comigo sobre isso. Samira, eu tenho usado pessoas para te ensinar. E nem sempre as pessoas que eu estou usando para te ensinar estão te ensinando do melhor jeito. Mas, mesmo assim, você precisa ser humilde e aprender. Você precisa se sujeitar a essas pessoas. Sim. Como o senhor, como pastor, nessa linha de raciocínio, para até as pessoas, porque tem muitas pessoas que olham assim a gente, e também assim, ó, no podcast, né? Até que a nossa conversa está indo para esse lado, já que é uma vivência do pastor. É uma vivência do pastor. O pastor sabe muito melhor o que eu estou querendo dizer do que eu mesmo. Na realidade, é assim, né? Hoje a gente vive essa, vamos dizer, essa dificuldade de se sujeitar a figuras de autoridade, porque a gente vem de modelos de famílias muito disfuncionais, né? Sim. Geralmente, assim, as pessoas que passaram pela nossa vida, muitas pessoas que estavam, né, numa posição de liderança, assim eu vou falar, tanto na escola, né? Até mesmo a própria polícia, às vezes, abusa do seu poder, né? É uma autoridade, mas abusa do poder. Então, dentro da nossa casa, às vezes os pais, né, amam, mas às vezes não tem tanta sabedoria para saber conduzir, acabam ferindo. E qual que é a tendência, né? A gente trazer essa visão para dentro da igreja. Então, quando fala de liderança, a gente às vezes fecha o coração. Por quê? Porque já fomos feridos por líderes do passado, entendeu?
Só que, claro, não existe ninguém perfeito, né? Nós não somos, mas Deus usa a figura de autoridade com um propósito, nos dá destino. Então, essa dinâmica que eu estava falando da flecha e do arco, né? Isso é muito legal, por quê? Porque o arco, ele tá na mão do arqueiro, né? O arqueiro é Deus, né? O arco tá na mão do arqueiro. E a flecha, quem traz para perto do arco, é o próprio arqueiro, que é o Senhor, né? Então tem horas que Deus nos coloca no arco, perto, né? Num relacionamento mais próximo com a nossa liderança. E a gente pensa assim, agora eu tô no arco, agora eu tô perto do meu pastor, agora Deus, né, tá movendo e tal, e agora as coisas vão acontecer. E daqui a pouco o Senhor começa a puxar a gente para trás. E a gente diz assim, cara, parecia que ia andar agora e parece que o Senhor tá trabalhando cada vez mais, colocando mais para trás. E tu diz assim, e agora, Jesus, né? Só que quanto mais você é puxado para trás, mais perto você se aproxima do coração do arqueiro. Né? E mais você é posicionado naquilo que Deus tem. Chega um momento que o próprio Deus vai liberar você. O próprio Deus vai fazer você agora ir para onde ele deseja, né? Porque, vamos dizer assim, a gente pensa, né, que é o nosso pastor, às vezes, que está dizendo não para a gente. Pensa que é o nosso pastor, às vezes, que está confrontando algumas coisas. Mas, na realidade, é o próprio Deus que está gerando isso para trabalhar na nossa vida, né? Então, quando a gente tem essa perspectiva de ver Deus na nossa liderança, tudo muda. Né? Porque a gente, como a Bíblia fala, né? Se a gente não ama o nosso irmão que a gente está vendo, como a gente vai amar Deus que a gente não vê? Sim. Da mesma maneira, se a gente não se sujeita às autoridades que ele estabeleceu, como a gente vai sujeitar o próprio Deus que a gente não vê? Sim. Então, claro que a gente sabe que existem hoje lideranças abusivas, né? Sim. A gente não tem, vamos dizer assim, que está debaixo de uma liderança que vai gerar traumas, né? Dores, né? Mas existem homens que Deus coloca na nossa vida. E a gente vê esse padrão se cumprindo na Bíblia. Quando Moisés ele saiu do Egito, Deus colocou ele para andar com Jetro. Né? Jetro é uma figura do próprio Cristo ali. Deus levou ele a caminhar junto, né? O próprio Davi, né? Ele andava debaixo de paternidade, né? Ele se sujeitava ao pai dele. Por mais que o pai dele o rejeitasse ali dentro da casa, ele servia o seu pai. O próprio Saul, quando foi levantado, ele estava servindo o seu pai. Então a gente vê esse modelo, o próprio Jesus, né? Ele se sujeitava aos seus pais, ele se submetia aos seus pais. Então, se nós queremos que Deus nos revista de autoridade, como você falou, a gente precisa aprender a se sujeitar às autoridades que Deus estabelece na nossa vida, né? Isso é muito importante. Só que a gente não vamos dizer assim, né? Hoje eu tô falando isso para vocês, mas eu já bati muita cabeça, tá? Sim. Né? Eu acredito. Então você tá falando isso com tanta propriedade, eu acredito. Isso, de eu já, vamos dizer assim, de eu não querer me sujeitar e eu não ouvir, de repente eu ver que o que eles estavam falando fazia sentido e eles estavam certos. Eu ir lá e fazer o caminho de volta, dizer, pastor, me perdoa, estava errado, pastor, né? Não só ele, mas outras lideranças também que passaram na minha vida. Então, Deus ele vai processando a gente no decorrer do caminho, né? E a gente vai criando maturidade com isso. Por isso que é como tem aquela frase, né? Que quando um erro se torna uma lição, não é um erro, é um aprendizado, né? Sim. Então, a gente vai aprendendo, Deus vai tratando nosso caráter, né? Deus, ele é especialista em moldar o barro, né? Sim. E também tirar uma dúvida com o senhor. O senhor teve todo esse processo, né? Para poder ser pastor. Hoje o senhor... tem alguém que faz a mesma coisa? O senhor tem alguém que tá do teu lado ali, que tá aprendendo, que tá contigo ali? Ou você fala assim, não, Deus ainda vai preparar, ou então Deus já tá preparando? Na realidade tem, né? Só que é que nem eu digo assim, às vezes o filho ele vai sendo gerado, né? É que nem ele passa um tempo ali junto com você e vai crescendo e às vezes ele não vem pronto. Então Deus coloca e a gente vai trabalhando, vai moldando, alimentando, né? Vai não vem ensinando, pronto, pastor, não vem pronto. Então a gente demora, tem que investir nas pessoas, né? Sim. E é isso que ela falou ali no começo, de que essa é a função do pai, né? Do pai espiritual. Ele vê, né, nas pessoas o que elas não estão conseguindo enxergar em si mesmas. E ele dá destino, né? Ele investe, ele acredita, né? Ele impulsiona essa pessoa. E eu acho que é isso que faz com que as pessoas criem um vínculo maior, né? Porque elas acabam se sentindo motivadas, né? Impulsionadas a cumprir o propósito. Então, a gente tem alguns, vamos dizer assim, alguns filhos ali que Deus tem nos dado, né? Mas estão no processo, né? Glória a Deus. Né? E também tirar uma outra dúvida. Eu dei uma olhada lá no seu Instagram, que nem eu disse, né? Conheço já o senhor há muito tempo e eu queria saber um pouco da sua experiência, né, que o senhor já teve fora do Brasil. Você já foi fazer algumas obras missionárias, já foi fazer umas pregações fora, né? Então eu quero que você diga ali como é que
né, fora do Brasil, você já foi em qual os países que você já foi? Deus já me levou, já estive no Chile, foi o primeiro país que eu fui, né? Já estive na África, em Cabo Verde. Fiquei lá 3 meses, né? No Chile eu fiquei 45 dias, mais ou menos 1 mês. Na África eu fiquei 3 meses. Fiquei 1 mês na Índia. E Chile e Argentina, daí a gente já foi mais de 10 vezes, eu acho que, né? Então, Deus começou a nos mover, assim, vamos dizer assim, nesses desafios de fé, né? Porque é sempre um desafio de fé aí. E tudo isso aí começou, Pedro, quando eu me converti, né? Depois de 1 ano de conversão, mais ou menos, eu tava, assim, muito, vamos dizer, apaixonado por Jesus, assim, né? Aquele primeiro amor, aquela coisa. Isso, cara. E o Senhor me pedindo pra renunciar algumas coisas. Eu surfava, não sei que não parece, né? Mas eu surfava. e eu surfava, cara. Eu era apaixonado pelo surf. Todo dia eu tava olhando o mar. E aí chegou um momento que o Senhor começou a me pedir as coisas. Pedir pra mim jejuar, pra mim renunciar ao surf na época. E eu comecei a obedecer. Só que chegou uma hora, cara, que a voz... Difícil, né? É difícil, né? Você imagina assim, cara, eu era um cara assim meio viajão, né? Porque quem fuma maconha é meio viajão, né? Eu era assim meio tal. Não tinha uns pensamentos assim meio ordenados, assim, né? E aí vinham umas frases inteligentes na minha cabeça de, cara, isso só pode ser Deus, porque de onde é que vai vir essas ideias tão elaboradas na minha cabeça, né? E aí eu tava nesse processo assim, buscando ao Senhor, né? Me encontrando com Cristo mesmo, com o Espírito Santo no meu quarto em oração. E aí o Senhor começou a me pedir algo que eu nunca parei para pensar naquela época, né? O Senhor falou assim comigo: Felipe, você já tem me dado tantas coisas, renunciado tantas coisas, mas agora eu quero que você tenha de mais importante, que é o teu tempo, porque o teu tempo ele não volta. Aí foi nesse processo, né, que Deus, isso aí há 10 anos atrás, né, usou o meu pastor na época para falar: Felipe, você vai para Jocum. E eu tava começando a fazer faculdade de teologia na época, tudo. Ele falou assim: ó, você vai pra Jocum. Eu digo, cara, eu não, vou parar de trabalhar, vou ir pra uma base missionária, né? Pra quem não sabe o que é Jocum, Jocum é Jovens com uma Missão, né? Uma instituição missionária, uma organização missionária interdenominacional, né? De várias igrejas, vários ministérios. E lá eles treinam os jovens, né? Treinam os jovens e enviam, né? Para ter experiências missionárias, né? E também alguns até são preparados para irem fazer missões em tempo integral fora do país. Então, eu tive esse contato com o Jocum e lá Deus, assim, me tratou muito, sabe, cara? Foi um processo, assim, que Deus... Eu aceitei o chamado do Senhor, né? Um pouco de resistência no começo, porque para mim era um desafio de fé. Você sair, né? Ter que depender de Deus. E também eu vejo muito assim que nesse tempo o senhor era solteiro, né? Era solteiro. Aí, então já era mais, né? Era mais. Eu acho que quando é mais difícil é quando você é casado. Não sei se pode. Sim, também, né? Pode. Lá eles recebem pessoas até idosas lá para fazer missões, né? Não tem data, né? Não tem data de validade do chamado, né? Você pode ir. Eu não tenho chamado missionário. Não? Eu não tenho. Eu não tenho chamada missionária. Olha, eu tenho chamado, por exemplo, meu marido pastorear a igreja, assim. Mas missionário eu não tenho. Pastor, se eu for pro campo missionário e eu ver uma criancinha, meu irmão, ou a gente vai passar tudo fome junto, ou eu vou arrumar um problema. Eu vou pra juiz, eu vou pra negócio, porque eu vou querer trazer pra minha casa e eu não vou poder, e eu não vou querer sair de lá, arredar o pé do lugar sem a criança. Se eu me apegar na criança, eu vou querer trazer pra minha casa. Sim. Mas continue lá sobre o Jocum. Mas a Jocum é assim, ó. A Jocum, ela é também pra você que quer, na realidade, não é só a questão de você trabalhar com missões, né? Você pode ter uma experiência missionária, né, através da Jocum, mas lá também tem muitos cursos preparatórios, né? Então você aprende muito lá. O lema da Jocum é esse: é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então lá você aprende a conhecer ao Senhor, né? Porque lá a gente escuta muito testemunhos de pessoas filhos de pastores, pessoas que já congregavam há 10, 15 anos na igreja, e quando vão lá, né, ter esse tempo assim de entrega, porque você deixa tudo, sim, né, cara? Você vai ficar integral lá. No meu quarto dormia 11 cabeças. Meu Deus, pastor. Era um mistério, né? Vamos dizer assim, né? Um mistério forte, profundo. Forte. Todo mundo num quarto. Num quarto, cara. Tu imagina 11 homens, né? Tudo novo assim, irmão. Era uma bênção, né? Pra não dizer outra coisa. Parecia.
Era mais ou menos um assim, em cima cara. do outro. Era, cara. É um desafio, né? A gente que é aprendia... aquela coisa, é pouco espaço que muita gente quer. Isso, cara. Entendeu? Então... o diferencial é esse. As pessoas que querem fazer algo, elas não vão medir o esforço. Não, e lá as pessoas são tratadas, né? Por exemplo, assim, tinha muita gente que era filho único. Eu era filho único, mas eu era mais tranquilo, assim. Mas tinha muita gente, assim, que tinha essa dificuldade de dividir, né? De estar em outro quarto com outra pessoa. Então, Deus tratava, assim, sabe? Aquela lixada, assim, que tira aquela... Não, né? Deus trabalha, assim, de um jeito que... A conversa com o pastor Adriano aqui, não foi? Ele falou sobre... Foi Acre, não foi? Sobre o Acre. Uhum. Então ele falou que lá também é um negócio difícil. Então se você... É difícil o campo missionário. Se você não ir pra frente, se você não fizer, você vai passar vergonha, você vai ficar pra trás. Tipo assim, ele falou assim, tava lá as panelas tudo sujas. Eu tive que comer, tem que comer, porque é o campo missionário. Uma coisa, e o pastor tava falando, né? Uma coisa é a gente ver vídeo. Uma coisa é a gente sentar aqui e ouvir vocês que são missionários falar do campo. Agora, outra coisa é a gente ir, passar o que o missionário passa, comer o que o missionário come, viver o que o missionário vive. Então, isso é muito difícil. E uma frase que o pastor Adriano também falou foi o seguinte, que tem missionário muitos locais, tipo, tem missionário da África que é local lá. Tem muitos que são enviados daqui pra lá, mas tem muitos também locais, porque muita gente, a gente, assim, né, aqui, só aguenta quem tiver chamada mesmo. Porque se não tiver a chamada, não aguenta, tipo assim, ó, o clima, Passar fome, tem muitas vezes que passa fome. Tem que caminhar bastante. Sim. Tem lugares que o cara tem que caminhar bastante. Tipo assim, a logística, tudo tem os seus desafios lá no campo missionário, né? Mas quando eu falo que eu não tenho chamada missionária, é justamente por causa disso. Porque eu não aguentaria. Caminhar. Caminhar não. Caminhar também. Mas assim, ó, ver, assim, tipo assim, ó, eu tenho chamada pra evangelizar. Claro. Esses dias a gente tava no trânsito, aí eu tava na casa do meu sogro, inclusive meu sogro é pastor, e aí eu desci, né, e aí vi lá um monte de folheto. Eu falei, vai esse folheto pra me ler no carro. Aí eu tava indo lá pra casa do meu pai. Quando eu cheguei, no meio do caminho, veio uma abençoada do Senhor. Todo assim, ó, sujo, com a mochila nas costas, sabe? Assim, bêbado, sabe? Ali, vulnerável. Aí eu falei assim, agora eu já sei porque eu peguei esse folheto. Porque eu tava lendo sobre, né? E ali no folheto tava dizendo sobre... Porque a casa de pastor é uma besta, né, meu irmão? Meu irmão, você entra na casa de pastor, tem gente, tem folheto, tem Bíblia, tem tudo. Tem tudo que você quiser lá. Aí... Tá, entregamos, então assim, ó, eu tenho essa chamada de evangelizar, de falar de Jesus, de tornar ele público, né? Claro. Mostrar para as pessoas que, assim, ó, tem o lado que é difícil, né? No mundo tereis aflições. A Bíblia já fala isso, mas não acaba nisso. Tem a vírgula, tem de bom ânimo, né? Então, assim, ó, o que eu quero, assim, que o pastor fale também... É sobre essa chama, essa chamada que tem, e que no campo missionário tem muito. Então, tipo assim, eu não teria estrutura para isso. Mas tem gente que tem a chamada, Deus capacita, tem gente que acredita num missionário novo, que, tipo assim, é difícil também. Um pastor jovem missionário ser enviado, sabe? Como que o pastor vê isso também? Na realidade é assim, né? O chamado... Ele é algo assim que a gente não consegue explicar, né, cara? Porque é loucura, né? Sim. Você deixar tudo, né? Isso aí é algo que o Espírito coloca dentro de nós, né? Sim. E, por exemplo, lá na igreja nós temos agora um casal, né? Eles são filhos até... Ela é filha do meu pastor. E eles venderam tudo que eles tinham aqui, né? Só ficaram... Eles alugaram a casa deles, né? Mas venderam um carro, venderam os móveis e agora eles estão lá na Nova Zelândia. Então, isso é loucura aos nossos olhos, porque eles tinham uma vida estável aqui, mas o que faz isso é a chama do Espírito Santo, né? Quando Deus ele te incendeia com algo, né? Eu acho que aquilo te consome, né? Como Jeremias que fala, né? Senhor, olha, eu tentei me calar, né? Por causa das tuas palavras, eu tentei ficar quieto, mas era como uma chama no meu coração. Então, o chamado ele tem a ver com isso, com a chama que Deus coloca dentro de nós, né? E você não é feliz... Não é tão feliz, vamos dizer assim, a sua vida só é plena quando você está fazendo aquilo que Deus chamou. Então, tem pessoas que você vai ver, por mais que estejam num lugar de dificuldade, o sorriso delas está no rosto.
Por quê? Porque Deus está com elas naquele lugar, né? Então, o Senhor, ele consola, o Senhor, ele derrama uma graça sobre a vida da pessoa que obedece, que você começa agora a viver, né, em um lugar que... lugar no mundo vai trazer aquela paz, aquela alegria, né, aquela satisfação mais do que você está no centro da vontade de Deus. É o que Jesus disse, né? Uma comida agora tenho para comer que vocês não conhecem. Quando ele estava ali diante dos samaritanos, né, que ele iam pregar, né? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então você obedecer a Deus faz com que você tenha uma satisfação que nada no mundo vai trazer para você. E o chamado é isso, cara. A gente não consegue entender com uma mente humana, né? O chamado, ele vem do Espírito, né? E é só através do Espírito que você compreende essas coisas. Então, é mais ou menos por aí, né? E como é a questão lá na Índia? Como Na é que Índia? é? Porque eu nunca ouvi falar sobre a questão de missionário Sim. lá na Índia. Como é que é a questão lá? Nós temos agora, inclusive, um jovem da igreja, né? O jovem também é Diego, o nome dele. Diego Parceiro, a gente chama ele. E ele também, cara, resistiu muito, assim, pra obedecer a voz de Deus. E agora ele decidiu ir, cara. Decidiu ir, ele tem um coração muito bom, sabe? Sim. Decidiu obedecer a Deus, ele tá lá na Índia agora, cara. Tá lá, nesse momento que a gente tá aqui, ele tá lá na Índia fazendo missões através da Jocum também, tá lá. E tá tendo muitas experiências lá. Esse dia ele me ligou, ele falou, ô pastor, e aí, como é que tá aí? Como é que foi as experiências? Como é que tá sendo as experiências aí? Pastor, nós tava pregando numa casa, uma mulher endemoniou aqui, a gente não sabia muito direito o que fazer. Começamos a orar e eles estão tendo muitas experiências lá. Comigo, Mas é assim, né? Tem a prática. É. Você vai ter que se virar, não adianta, né? Isso, é que assim, né, as pessoas, elas têm muito medo de obedecer a Deus, né? Por quê? Porque o chamado também está muito ligado com a questão de você reconhecer Deus como Pai. Porque você vai precisar depender de Deus. E muitas das vezes Deus vai fazer você não ter aonde se apoiar para você confiar nele, né? Tem essa frase que é uma frase do apóstolo da Bertelli, que ele fala assim, né? Nós queremos segurança e Deus quer dependência. Então Deus, ele vai fazer a gente depender dele. Então comigo, quando eu fui para a Índia principalmente, né, eu já tinha tido algumas experiências de fé, vamos dizer. Pro Chile, quando eu fui, eu também não tinha dinheiro. Pra vocês entenderem a loucura, cara. Eu, sem dinheiro para pagar a mensalidade da escola, porque lá a gente paga para estar na Jocum, né? Tem algumas organizações missionárias que eles pagam para você ir. Lá na Jocum, você... Então tem Jocum lá, aí você vai pra Jocum de lá, é isso? Isso, depende. Cada caso é um caso, né? Mas geralmente existe esse intercâmbio de bases, né? Sim. E quando eu tava lá, eu fui pela fé também, cara. Deixei meu trabalho, né? Um pouquinho de dinheiro que eu tinha, eu fui, obedeci a voz do Senhor, o Senhor tava me chamando. E chegou um momento que o dinheiro zerou. E aí, a pressão, né? Porque o pessoal lá, eles têm vamos dizer assim, você vai viajar, você vai fazer o teu prático, porque lá as escolas são divididas em 2 períodos, teórico e prático. Você vai fazer o teu prático, então você precisa pagar, cara, né? E aí, você vai ou não? A gente compra a tua passagem ou não compra, né? E aí, rapaz, o meu discipulador na época, hoje ele é meu amigo, né? Mas ele chegou assim, e aí, você vai ou não vai? Se você não vai, você precisa dizer, mas botou na parede, assim, e eu... novo convertido, eu digo assim, olha, eu vou, se Deus falou que eu vou, e tal. Mas daí quando eu saí do discipulado, isso na minha primeira viagem pro Chile. Sim. Quando eu saí do discipulado, cara, eu fiquei sem chão. Eu digo, e agora, cara, como é que eu faço? Que eu não tenho dinheiro para pagar essa passagem. Era R$2.000, há 10 anos atrás, era muito dinheiro. É verdade. Lá vai eu pro banheiro orar. Olha só que loucura, cara, que é quando você obedece a voz de Deus, como você vive experiências que em outro lugar você não vive. Eu fui pro banheiro orar. E eu digo, Deus, tu sabe que eu preciso pagar a minha passagem, Senhor, né? Eles estão me pressionando. E eu sei que o Senhor vai prover para mim. Eu sei que o Senhor vai prover para mim, mas eu preciso que seja hoje, Senhor. Porque eles estão me cobrando, Senhor, né? Eu vou até ficar com vergonha quando o Senhor fazer, porque eu tô botando meu Senhor na parede aqui, que nem eles me colocaram. Mas, Senhor, faz, Senhor, e tal. Vocês acreditam, cara, que eu saí do banheiro, subi um jovem na escada, e falou assim, ô Felipe, pode ficar tranquilo, tá? A tua passagem tá garantida, eu vou pagar. Que bênção. Tu acredita, cara? Como é que esse né? tipo de coisa. E assim foi em todas as minhas outras viagens que eu fui, né, basicamente. Só depois agora, né, pra Argentina, que a gente mesmo custeia a nossa própria passagem. Mas quando eu fui pra África também foi da mesma maneira, né? Eu voltei de lá, fui trabalhar, né? Voltei pro meu trabalho. E aí o Senhor começou a chamar, dizendo que eu tinha que ir pra África, né? Ia ter uma equipe que ia ir, eu tinha que ir junto. E eu, cara, e agora? Não tenho nem passaporte, não tenho visto, não tenho nada, né? Não tenho dinheiro pra ir.
E eu fui e comecei a me posicionar em fé. Fui lá, fiz o meu passaporte, o Espírito Santo começou a falar comigo, pisa na água que eu vou abrir o mar, pisa na água que eu vou abrir o mar. E eu pra mim, né? comecei a dizer assim, olha, eu vou obedecer a voz do Senhor, vou obedecer aquilo que o Senhor Vou obedecer. E comecei a fazer. Aí olha o que aconteceu, cara. Eu fiz o meu acerto do trabalho, eu ganhei R$800 na época do acerto. E eu guardei esse dinheiro, né? Quando eu fiz o acerto. Eu sei que eu comecei a orar e o Espírito Santo falou assim pra mim, ó, dentro de poucos dias, tu vais estar atravessando o oceano e eu vou te mostrar que eu sou Deus na tua vida. Deus falou comigo, orando no quarto. E eu digo, poxa, Deus vai me levar, vou atravessar o oceano, né? Acreditei. Não deu 1 ou 2 dias, não sei, a minha líder lá da Jocum, a Olga se chama ela, lá da Jocum de Almirante, ela me ligou e falou, Felipe, a tua passagem tá comprada, cara. Meu Deus. Era 4.000 e alguma coisa, era muito dinheiro. Cara. Tá comprada a tua passagem, eu digo amém, então glória a Deus. Aí peguei o meu acerto, né, o dinheirinho que eu tinha ali da empresa e tal, e fui pra Curitiba. E a gente foi pra Curitiba, e de Curitiba a gente pegou um voo até São Paulo, e em São Paulo uma aluna da escola foi pro aeroporto com a gente, né? Só que ela foi pro aeroporto sem passagem. Meu Deus. Ela foi pela fé, Deus falou que ela ia, e ela foi sem passagem pro aeroporto. E quando chegou lá no aeroporto, eles foram ver quanto de dinheiro que tinha pra comprar a passagem dela e faltava, sabe quanto? R$800, cara. O dinheiro que eu levei, eu dei na hora, ela comprou na hora a passagem dela e a gente foi pra África. Eu fui sem dinheiro pra África. Sim. Pela fé, cara. E Deus proveu tudo, né? Claro, depois de muita crise que a gente passou lá, emocional, existencial, né? Deus tratando, mas... Sim. E aí depois disso, cara, eu viciei nesse negócio, entendeu? Então a gente... Cara, Deus fala, eu acredito, entendeu? Olha, se Deus mandar, a gente vai. Viver pela fé até hoje. Deixa eu te falar. Cara, É incrível isso, né? Viver pela fé. Esses dias eu tive uma experiência hoje, né? Não vou contar qual, mas... A gente estava até vindo no carro... meio que conversando, assim, mais duro, né? Conversa de gente grande. Ontem, eu já venho sentindo algumas coisas, né? E hoje, antes de vir pra cá, aconteceu, assim, uns imprevistos bem estratégicos, assim, por Deus. E eu fiquei, assim, ó, admirada e de boca aberta. Porque uma coisa é eu ouvir o pastor falando que é incrível viver pela fé. É fantástico viver pela fé. Outra coisa é eu viver pela fé. É eu ouvir a voz de Deus falando assim, ó, faz. E eu falo assim, não vou fazer. Faz! E quando eu faço, aí eu vejo ele fazendo tudo. Você tá entendendo? Tipo assim, ó, ontem eu ouvi o Espírito Santo falando comigo a respeito de algo. E eu fui e comentei com meu esposo, com o Júnior. E eu passei pra ele, falei tudo. Falei assim, olha, eu não sei quando, mas eu até falei assim, tá perto, mas tá muito perto. Por quê? É um sentimento, é um assunto que eu nunca... Assim, ó, eu levei em oração poucas vezes. Tu tá negociando, meu irmão. Olha, eu levei em oração poucas vezes esse assunto, né? Mas assim, ó, porque eu acho que assim, ó, tudo que é importante pra mim, eu levo em oração. Tudo. Senhor, eu quero essa caneca. Eu levo em oração. Eu aprendi isso. E esse assunto específico, poucas vezes eu levei em oração, poucas. E ontem, eu conversando com meu esposo, veio essa voz que eu sou acostumada a ouvir, né? Eu creio que é do Espírito Santo, piamente. Então eu falo sem medo de errar. E veio assim, tá perto. Eu falei assim, perto? Até fiquei assim, né? Eu falei assim, amém, tá perto. E eu fui comentei com o Júnior, olha, Júnior, pode ser que vá acontecer isso, e pode ser também que seja algo da minha cabeça, porque a gente fica nessa incredulidade, né? Mas, tá bom, mas veio assim, ó, tá perto. Eu falei assim, tá bom. Hoje eu recebi uma ligação a respeito desse assunto. Hoje eu passei o dia tranquila. Tranquilinha, tranquilíssima. Tranquila. O meu dia, assim, tava até meio que normal. Mas a gente nunca sabe quando a bênção vai bater. A gente nunca sabe quando vai ser o tempo de Deus.
Lá em Atos 2 foi de repente. E eu tô vendo que é de repente. O Deus do de repente é de repente. Porque hoje eu passei o meu dia normal. E do nada, quando eu me lembrei, eu falei assim, ontem eu conversei sobre isso com o Júnior. Tá perto. Então, era quando... É como o pastor falou, uma coisa é a gente ouvir, a gente obedecer, Deus fala assim pra gente, ó, coloca o pé. E a gente, às vezes, fica nessa incredulidade achando que nunca vai acontecer. Porque acontece pro Pedro, acontece pro pastor Felipe, acontece pra todo mundo, menos pra mim. Isso daqui é coisa da minha cabeça. E é igual o senhor falou, vai pro mar, o mar tá fechado, mas faz isso, pisa na água, que... ter essas experiências com Deus é fantástico, porque a gente acha que nunca vai acontecer. Não é verdade? Né? Na realidade, assim, a gente ter essa, vamos dizer assim, isso precisa ser algo que está no nosso fundamento da fé. Né? Que Jesus, ele veio para quê? Para abrir um caminho para o Pai. E é esse relacionamento com o Pai que vai nos fazer viver o propósito, porque para você obedecer ao Pai, você precisa confiar no Pai. E eu acho que como a maioria das pessoas, eu também vim, vamos dizer assim, de uma família, né? E eu tive um modelo errado de paternidade, né? Eu fui criado pelo meu padrasto não conhecia Deus, então quando a pessoa não conhece a Deus, geralmente ela também não vai manifestar, né, quem Deus é na nossa criação. Mas graças a Jesus eu fui adotado, né? E Deus me deu a oportunidade de ser filho dele. Só que a gente vem do mundo, vamos dizer assim, né, de uma vida sem conhecer Jesus, todo esgualepado, né? E Jesus vai nos ensinando a ser filho. Deus vai nos ensinando a ser filho. E assim foi comigo. Então eu vou contar uma experiência. Adota, né? Vou contar uma experiência para vocês, né? Porque Deus, ele quer construir uma história com a gente. Sim. Essa é a realidade, é o que você tá falando, né? Da gente não viver baseado nas experiências das pessoas, mas a gente construir uma história com Deus, com esse Deus que andou com Abraão, com Isaac, com Moisés, né? O nosso pai é caminhar com Deus. Esse é o nosso chamado, caminhar com ele, obedecer a voz dele. E nesse processo todo aí, eu tô contando para vocês agora, mas eu passei muita crise para obedecer a Deus. E quando eu voltei, você falou sobre a Índia. Sim. Quando eu voltei da Índia, eu tava em muita crise. Lá na Índia a gente trabalhou com orfanato lá. Ajudamos um orfanato, trabalhamos com aconselhamento. Né? Tinha muitas meninas que foram abusadas sexualmente, né? E tinha uma brasileira lá que ela abraçava essas meninas numa casa. Cuida dessas meninas, né? Até isso é um pouco sigiloso de eu estar falando aqui, porque na Índia tem muita perseguição. Né? Mas a gente foi lá para dar um apoio, um suporte, né? Ajudamos assim, conseguimos mobilizar a igreja brasileira para ajudar financeiramente lá a vida dela e também servimos, né, as meninas, né, com aconselhamento. A nossa escola trabalhava com essa questão de aconselhamento, cura interior. Então a gente foi lá para aconselhar as meninas. E nesse processo todo aí, de eu voltar lá da Índia, né? Eu comecei a orar e eu não sabia o que fazer mais da vida, porque eu tinha ido para missões e Deus tinha me chamado e eu não sentia que eu tinha que voltar. Mas eu também não sabia o que fazer. Eu comecei a orar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu vá fazer uma faculdade? O Senhor quer que eu vá, vamos dizer assim, obedecer ao teu chamado? Senhor, eu vou servir na igreja, eu quero uma direção, Senhor. E aí eu, com o joelho dobrado, eu estava morando aqui na rua 3000, com o joelho dobrado, orando, e uma voz dentro de mim, né? Eu não sabia se era Deus falando, mas algo dentro de mim falava assim, confia em mim, Felipe. Confia em mim. E aquilo vinha. E eu digo, Senhor, mas o que eu quero fazer? Eu não sei o que eu faço, Senhor, eu quero te obedecer. Confia em mim, aquilo dentro de mim, confia em mim. E chegou uma hora que eu disse, Senhor, eu quero confiar, mas eu não sei o que é confiar, me ensina. Eu quero aprender, Senhor, o que é confiar? Eu quero confiar no Senhor. O Senhor está mandando eu confiar, mas o que é confiar? E aí dentro de mim aquela voz começou a dizer assim, Felipe, confiar é como quando um pai coloca o filho num lugar alto e pede para ele se jogar. E o filho sabe que o pai não vai deixar ele cair. Aí beleza, né? Eu escutei isso dentro de mim, eu pensei, será que foi Deus que falou comigo, cara? Né? Porque a voz está aqui dentro. Né? O Senhor habita em nós, né? Deus não nos visita, Ele mora em nós. E essa voz me ministrou naquela tarde e eu digo assim, cara, será que foi Deus? E eu levantei, né, da oração, arrumei as almofadas do sofá, guardei o violão e eu fui para a janela do apartamento. Quando eu fui para a janela do apartamento, eu olho lá para baixo, quem que eu vejo? Na calçada, um pai e um filho vindo de mãos dadas, um menininho pequenininho com o pai de mãos dadas. E aí sabe o que o menino faz? O pai faz com o menino? Coloca o menino em cima do muro e pede pro menino se jogar. E o menino no começo com medo, cara, de se jogar. E eu olhando aquilo na janela depois de ter ouvido o Espírito Santo falar comigo aquilo, de joelho.
E ele pedindo, né, vem, se joga. E o menino com medo, assim, no começo, mas o menino foi. E aí depois o menino sobe de novo com um pouquinho mais de coragem e se joga de novo. Chegou uma hora que o menino já estava dando uma canseira no pai. Então, e ali eu comecei a chorar. Eu digo, Deus falou comigo mesmo, eu vou confiar e tal, né? E eu não sabia o que Deus tinha para mim, mas eu decidi obedecer. Eu decidi confiar que o meu futuro estava nas mãos dele. Né? E hoje, graças a Deus, eu sou casado, né? Sou pastor. E eu sei que Deus tem coisas pro meu futuro e eu preciso confiar, descansar nele. E isso é o que acontece quando a gente vai amadurecendo, né? Quando a gente vai crescendo na fé. Você vê que os discípulos ali estavam todos perturbados no meio daquela tempestade. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Então você aprende a dormir na tempestade, porque você sabe que a sua vida está na mão dele, né? Você aprende a descansar. Então hoje, esse relacionamento com Deus foi o que me trouxe até aqui. E eu sei que me manter relacionando com ele nesse lugar de comunhão, de intimidade, é o que vai me conduzir aos lugares que ele quer me conduzir. Então é isso, né? Se trata disso, de ter uma comunhão com o Pai, né? Sim. E eu acho engraçado, né? A gente escutando, a gente fica maravilhado com tudo isso, né? Que Deus faz, né? Porque é diferente, né? É o que eu falei no começo, né? Eu, sinceramente, eu não sabia o que eu iria falar. E hoje eu estou falando. E agora eu pego um gancho nessa fala do pastor Felipe. Por quê? Olha que incrível. Olha só o que... Eu sou assim, ó. Eu tenho... Eu passo e aí eu vou pra Bíblia. E o que eu passei, tipo assim, ó, eu leio a história de Pedro. Aí, na história de Pedro, ali em algum momento o Senhor vai usar na minha vida para ele me levar aquilo ali. Para eu vivenciar aquilo ali que eu tô lendo. Sim. Você tá entendendo? Eu tenho muito isso. Primeiro eu vivencio ou eu leio para depois eu vivenciar algo. Então eu sei que alguma experiência disso daí eu vou ter. Então assim, ó, ao longo da semana, eu já tô acabando. Ao longo, pra acabar. Não. Ao longo da semana, eu tava vendo o Júnior e eu tava pensando, né? E esses dias eu tava orando eu já tenho uma filha. Sim. Mas mesmo assim, agora eu sou casada e aí eu quero ter mais filhos. E aí eu orando pelos meus filhos. E aí eu olhei pro Júnior e o Espírito Santo falou assim, ó, você precisa cuidar dele porque a mãe dele também já orou por ele. A tua sogra orou por ele. Aí, isso não tem nada a ver. Tem sim. O pastor acabou de falar sobre o propósito. Quando a gente tá aqui 1 hora falando sobre isso. Sobre a obediência, sobre o propósito. Hoje, eu quero ter um filho. Então, eu oro pelo meu filho, para eu gerar um filho. Mas eu não oro somente para eu gerar um outro filho. Eu oro pela adolescência dele, eu oro pelo futuro dele, eu oro pela minha futura nora, eu oro pelos meus netos, eu oro pelos meus bisnetos. Né? Então, o Senhor estava me levando a meditar nisso. Tipo assim, ó, eu tenho uma filha, mas eu não oro pelo presente. Oro também pelo presente, mas a nossa preocupação é muito mais pelo futuro. Claro. Então, hoje, no presente, eu cuido do Júnior, eu cuido do meu marido, mas também eu preciso me lembrar a cuidar dele. Por quê? Porque a gente vive... Para que nós casamos? Para que nós vivemos? Para um determinado propósito. A gente não vive... Você não nasceu à toa. As pessoas que estão em casa, quem vê esse vídeo, você não nasceu à toa. Você tem um propósito. Você carrega uma alma que a Bíblia fala que a nossa alma tem sede de Deus. Então, assim, ó... Tudo que nós vivemos é por um propósito. E quando a gente vive uma vida sem estar no centro da obediência a Deus, a gente vive essa vida sem propósito. Então é vazio, então é onde a gente nada e parece que morre na praia, porque a gente vive uma vida que não está baseada no que a gente foi chamado para viver. Sabe? Então, assim, isso daí que o pastor falou, eu acho, assim, ó, fantástico, porque nós vivemos nesse tempo, né? E, tipo assim, ó, eu achei incrível também, eu me lembrei, o pastor falando, eu me lembrei, hoje eu cuido do Júnior porque ele já foi ele é resposta de oração da minha sogra. Ele já foi uma oração de alguém. Então, eu como mãe, eu oro pelo meu filho, eu quero que a minha nora
cuide dele. Claro. Mas cuide dele dentro do propósito. Sim. Tipo assim, ó, fazendo nascer nele o que a mãe dele, que no caso eu... Então, assim... E também o senhor estava falando também sobre... Eu não sei se eu vou pregar para mulheres, mas... Estava falando nesse sentido. Porque eu vejo muito insubmissão e muita guerra entre nora e sogra. Eu não tenho essa guerra com a minha sogra, graças a Deus. A minha sogra é como uma mãe para mim, mas... Eu acho incrível isso, tipo assim, tá dentro do propósito e dentro do chamado da obediência a Deus. A gente viver essa vida de obediência. É muito bom. Eu quero só fazer duas perguntas agora, né? E sobre a questão da sua esposa, né? Que ela veio, depois que o senhor virou pastor, né? Quero saber como foi essa jogada ali que a Isabela ou Isabela? Isabela entrou na sua vida. Sim. Como foi? Rapaz, é que nem eu digo assim, né? Deus, ele trabalha de diversas maneiras e a gente às vezes não entende o propósito de Deus no começo, né? Mas a Isabela, para mim, foi um presente, né? Eu tinha decidido fazer um voto com Deus, assim, vamos dizer, né? De ficar 3 anos assim. Eu saí de um relacionamento que não deu certo, né? Fiquei bem mal, assim, né? Uma pessoa, assim, cristã, tudo, né? Sim. A gente buscou, assim, fazer a vontade de Deus, só que acabou não dando certo e eu fiquei mal e eu decidi fazer um voto com Deus. Olha, eu vou ficar 3 anos sem me relacionar com ninguém. E quando começou a acabar esse tempo, a Isabela apareceu na minha vida, né? E aí Deus começou a me dar muitas palavras, cara, né? Uma delas foi aquela que diz, né? Que aquele que encontra uma esposa encontra o favor do Senhor, né? Riquezas e bens vêm dos pais, mas a esposa que teme ao Senhor vem do Senhor, né? Deus começou a me dar muitas palavras assim. E foi assim um mover, assim, muitas palavras, né? Dirigidas. E eu comecei a entender que Deus queria me colocar ao lado dela como esposo. E na época eu fiquei assim um pouco receoso, porque ela é mais nova do que eu, né? Só que tudo foi assim, vamos dizer assim, me jogando, né? Pra entender que aquilo tinha um propósito, né? Porque Deus não une pessoas, Ele une propósitos, né? Então a gente começou, depois de um tempo, a gente começou a entender que realmente aquilo vinha do Espírito Santo e a gente começou a orar, né? Começamos a orar junto. Fizemos aquele voto de corte, né? Corte? É isso, né? Isso. Corte. A gente ficou nesse processo. Eu não fiz esse corte. Nesse processo todo assim, a gente até. Continua, pastor. A gente até queria ter casado antes, né? Mas a gente ficou 5 anos, cara, se preparando, né? Pra casar. E em santidade, cara, graças a Deus, né? E depois de 5 anos, assim, em oração, né? Buscando a Deus, a gente. Não foi? Foi 4 anos. Foi 4 anos e 1 ano noivo, é isso? 3 namorando e 1 ano de noivado, aí, isso. Foi isso, O homem geralmente não lembra de nada. E aí, rapaz, e aí Deus me abençoou com ela como esposa, né? Hoje já vão fazer 3 anos que a gente tá casado já. 4 anos de casado já. Meu Deus, Jesus. Aí eu dei uma gafe, né? Até o camarada ali né? Botou mão na cara. Isso é uma bênção, gente. O povo da igreja vai ver isso aí, vai cobrar do senhor. 4. Calma aí, 4 anos, 4 anos. É que passa muito rápido, cara. Sim. Passa muito Vão fazer rápido. 4 anos de casado já. Vê a hora, já passou. Já passou. Não é? Calma, antes da gente encerrar, não sei. Tem a última pergunta pro pastor Felipe. A última pergunta, mas eu quero mandar um abraço, um beijo pra minha cunhada, Suelen. Gente, ela é assim, ó, um dia eu vou preparar tudo aqui. Um dia o senhor vai preparar pra eu trazer ela, pra vocês verem ela. Ou então, depois eu vou mostrar aqui uma foto, vou pedir pra edição, colocar aqui a foto da Suelen. Vocês vão ver a Sueli. A Sueli, ela é minha cunhada, ela é especial. Ela ama... Eles falam que eu sou a idolatria dela, né? Ela é especial. E ela fica lá, ó, 24 horas só assistindo os nossos vídeos do podcast. Eu acho que a maior visualização é a Sueli que dá. Eu acho que ela fica com saudade de mim, ela me bota... Sueli, um beijo, que Deus te abençoe. Minha irmã, se ergue, que ela vai ver esse vídeo e vai rir. Ô, Sueli, pode se erguer, minha irmã. Pastor Felipe, vamos para a última pergunta, que é importante, que é uma das perguntas que eu aprendo a cada pergunta que eu faço para cada pastor e cada liderança que vem aqui. O que é Deus para você? Deus, ele é, eu posso dizer assim, né, é meu pai. Né, isso que eu tenho aprendido, né, nesses anos, né, que eu tenho tido esses encontros com ele, que ele é um pai.
Ele é um pai presente, é um pai que não falha, é um pai que dá direção, que nos ensina e principalmente, né, Pedro, é um pai que acredita na gente. É um pai que investe na nossa vida, né? Quando a gente não consegue enxergar, né, qualidades em nós, ele como pai investe, acredita e ele tem pensamentos bons a nosso respeito. Então, Deus para mim, ele é um pai que deseja sempre o melhor para os seus filhos, né? Essa é a visão que eu tenho dele, né? Claro que ele é poderoso, ele é grande, né? Ele é o criador, né? Mas eu acho que eu vejo nesse... É isso que vem ao meu coração para dizer que ele é um pai amoroso. É isso aí, para mim também. E para você que tá em casa, busque esse pai. Não deixe esse pai de lado. Corra atrás desse pai. Que ele é poderoso, ele tem muito para te dar. E como a gente disse, o tempo passa muito rápido, já estamos finalizando. Pastor Felipe, muito obrigado pela sua presença. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. O senhor pode dar seus agradecimentos também. Eu quero agradecer aqui ao Pedrão, né, que me convidou para estar aí, né? Obrigado aí, Pedro, a Rafa também que está aqui, né? Foi uma alegria aí poder estar com vocês, estar podendo receber também através da vida de vocês aí. E eu quero só falar um pouco ali da nossa igreja, né? Para quem não conhece, a gente tem ali o ministério, a igreja Aba, como vocês falaram aqui, também fala de pai, né? Aba significa pai em hebraico. E ali no bairro da Barra, Rua Najib Correia 111, né? Você que deseja, né? E precisa ter um encontro com o pai, né? Eu quero te convidar para estar indo ali nos visitar, conhecer. Você vai ser muito bem-vindo e abraçado ali por nós, em nome de Jesus. É isso aí. Eu já fui lá. E depois do culto ainda teve um abençoado banquete da parte do Senhor Jesus Cristo. Lá ele sabe recepcionar. A Samira também, né, Samira? O quê? Todo mundo sabe recepcionar. Né? Mas lá, meu irmão... É benção. Eu fui lá domingo passado, né? Samira, pode fazer seu agradecimento, depois sou eu. Eu quero agradecer ao pastor Felipe, a todo mundo que está aqui. A Rafaela, o Júnior, a Isabelle, o Emerson, o Pedro, o pastor Felipe também. Quero agradecer, que Deus abençoe a vida de vocês. Tem sido um tempo de mesa bem bacana, muito proveitoso, de crescimento. Eu tenho crescido muito aqui nesses tempos e cada convidado é especial e cada um de nós carrega algo da parte de Deus, então sempre o meu agradecimento é a Deus também, em primeiro lugar, por tudo que Ele tem proporcionado a nós. É isso aí, muito bom. Obrigado, Deus, por tudo que tens feito. Obrigado vocês todos que estiveram até aqui com a gente. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa curtir, compartilhar e mandar para o seu amigo, para todos aqueles que estão aqui vendo nós. É isso. Que Deus abençoe, meu povo. Tchau para vocês. Tchau.